pouco tempo, estava num jantar com uma amiga minha que é enfermeira. Ela disse-me que ia chegar ao topo da carreira quando tivesse 100 anos. E comecei-me a rir. Que eu pensei, o que é isto? Como é que tu vais trabalhar todos os dias a saber isto? Mas eu percebo isso que estás a dizer, mas há uma coisa que para mim sempre foi uma estupidez, que é esta questão e não é muito popular de se dizer, que é a questão da progressão automática de carreira, em que tu sobes na hierarquia do Estado, da administração pública, consoante o tempo que tu estás, e muitas vezes agora estão a começar a tentar, e alguns anos para cá estão a tentar começar a implementar Essas cotas. PS, PSD, questões de produtividade, de Sim, avaliação, sim. mas até há bem pouco tempo não era assim. Até há bem pouco tempo. E as Mas- pessoas. E há quem queira voltar. Que voltemos a chegar a uma situação em que existe uma progressão automática. Em que tu só por estares há muito tempo, não interessa seres competente. Yeah. Não interessa. Por estares há muito tempo, sobes, ganhas mais, tens menos horas de trabalho. Mas o problema... Acho parvo isso. Mas esse sistema já é falível por si só. Repara nisto. Sim, senhor, esse é um sistema que vai ajudar a filtrar quem é mau. E sobe quem é razoável. Não só... Mas quem é razoável e é extraordinário é igual. Porque estás a fazer o mínimo. Estás a ver? Preencher as cotas, etc. Fazeres aquilo para subir. Pá, se fazes aquilo, sobes. Mais os anos de carreira. Pá, mas e quem é extraordinário? Aqui dá um extra step. Como é que tu avalias isso? Como é que tu fazes que ele suba mais rápido na carreira? Há seniors nas grandes consultoras que chegam a senior muito mais rápido, sabe, que são mids e que, sabe, como um consultor, chega muito mais rápido a senior consultant, uma pessoa que trabalhe, seja mais criativa e arrisca um bocadinho mais do que os outros, do que aquele que foi mais passivo durante aquele tempo todo. No Estado isso não existe. Sim, não existe. Não existe. É por anos. Quer dizer, há pessoas que estão sentadas numa cadeira, okay, no hospital, e todos nós, eu não sei se todos nós, eu tive a sorte, eu tenho muita gente que trabalha no hospital, já me contou isto. A única coisa que tu ouves é que é rodar a revista. Exatamente. Nos hospitais, pá, isto não pode, imagina, não há o meritismo. E atenção, isto prejudica todos os outros profissionais de saúde, todos os outros professores que são extraordinários. A meritocracia não existe. Exatamente. Esta Não, meritocracia tem que existir. E é motivo de gozo Pois é. hoje em dia. Há uma parte da esquerda portuguesa que diz que a meritocracia é um mito. Claro. E eu não acho que seja. A meritocracia só é um mito numa sociedade em que não dá os mínimos para as pessoas estarem em igualdade. E eu considero que nós somos uma sociedade que, em princípio, queremos dar esses mínimos às pessoas. Saúde, educação, que é a única forma de nós estarmos todos em pé de igualdade. Nós damos, em princípio, na teoria, porque se formos sérios hoje em dia a avaliar se toda a gente tem o mesmo acesso a cuidados de saúde e ensino de qualidade, não tem. Porque nós estamos a partir de um pressuposto que a única política pública que pode ter sucesso é uma política pública em que o Estado está sozinho a fazer e não envolve o resto da sociedade civil. Sim. E tu conseguias resolver muitos problemas. Eu sou contra nós olharmos para o problema, por exemplo, da saúde com remendos, mas até vamos por aí. Se nós quiséssemos começar a resolver grande parte da pressão que existe no SNS, basta abrir o SNS e os cuidados de saúde e o financiamento público muito mais ao setor social que existe. Às misericórdias, por exemplo. E eles têm uma capacidade instalada que pode ser usada e não é usada. E aos privados a mesma coisa. E é um grande problema esse, em que nós, na teoria, somos uma sociedade que supostamente tenta premiar a meritocracia, mas nós não temos, porque lá está, são preconceitos ideológicos que existem. Mas é por aí, não existe. Eu vou dar aqui um exemplo que a malta não deve ter noção. Contaram-me no outro dia, e eu acho que é verdade o que me contaram, um familiar meu que é do Exército, e é o expoente do ridículo a que isto chega. No Exército, se tu, por exemplo, tens alguém que é teu superior, mas eu quero-te promover a ti, eu para te promover a ti tenho que promover o teu superior e todos os que estão no meio. Sim. Isto é um absurdo. É um absurdo. Mas aí é a hierarquia do Exército. Pronto, lá está. Isso pode ser mais complexo. Mas isto é um exemplo exagerado daquilo que acontece, claro, na máquina do Estado. Claro. E tu tens, e tu falaste no Exército, mas olha, eu há pouco tempo não, esta semana que passou, estava a falar com polícia e ele disse-me o salário dele e eu senti-me mal. Ele estava-me a contar, primeiro estava a contar as histórias que já tinha passado. E a seguir disse-me o salário. E eu senti-me mal. Sim. E quando eu digo que me senti mal, é sentir uma espécie de vergonha alheia. Vergonha alheia porque não é, claro que são mercados diferentes, existe a lei de mercado e o privado é diferente do público, etc, etc. Mas, não
não pode acontecer um polícia ganhar 1.000, 1.100, 1.200. Não pode acontecer. Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque são muito mais sujeitos, muito mais, não é sujeitos, são muito mais, é muito mais fácil corromper alguém que recebe mal durante muito tempo, não é? Claro. Quer dizer, tu até podes começar, pá, isto aplica-se a tudo. Tu vais começar a ver injustiças, tu ganhas mal, tu não tens boas condições, e hoje em dia ainda temos em cima disto todo o impacto que é a vida de sonho que nos é enfiada pela goela abaixo nas redes sociais constantemente. Tu juntas isto tudo num saco e tu tens ali uma pessoa que vai acordar, e não é ao calhas que nós temos o país com mais ansiedade, não é? Com mais problemas não é mentais, é de saúde mental. Sim, de saúde mental da Europa, segundo a OCDE. Epá, é porque as pessoas vivem nesta frustração constante de quererem mais e não saberem como ter mais. E o não saber como ter mais leva a 2 ou 3 coisas. Primeiro, tu arriscas mais, ou seja, vais começar a ir ou apostas ou aqueles cursos, não é? Exatamente. Cais nesse engodo. Exatamente. O segundo é, tu vais procurar alguém mais radical, que tem umas ideias mais radicais para ver se isto destrói tudo e se do outro lado sai alguma coisa direita. Exatamente. Não é? E a terceira é, tu vais ser corrupto, não é? Vais ser corrompível. Vais arranjar uma maneira não legal de tu ganhar dinheiro. Opá, isto não pode acontecer. Ou fazes o que muitos polícias infelizmente acontece, que é dentro dessa questão da saúde mental. Tem o burnout. Claro. A quantidade de polícias que estão em baixa médica porque estão em burnout é absurda. É que aqui não há aqui, isto nem é uma questão partidária, a questão da polícia. É claro que um polícia tem de ganhar mais. Há uma coisa que as pessoas não sabem. Eu ouço muito, sempre que falamos dos problemas de segurança, falamos dos problemas de polícia, o problema em Portugal da segurança é um problema de falta de gestão, de incapacidade de gestão. Portugal tem mais polícias por 100.000 habitantes do que a Finlândia, do que a França, do que Espanha. Nós somos dos países que têm mais polícia por 100.000 habitantes. As pessoas primeiro têm de ter noção disto. O problema não se resolve assim. Nós temos um grande problema de má gestão, porque nós temos muito desses polícias, muito dessa força policial confinada a trabalho burocrático que hoje em dia, noutros países, os computadores fazem esse trabalho de modernização. Portanto, querem começar a resolver o problema de segurança e da celeridade e de melhor qualidade de segurança, começa a ter uma discussão séria sobre modernização do Estado e desse setor principalmente. Porque uma pessoa fica assustada. Uma pessoa fica assustada quando percebe que, por exemplo, agora ouve-se falar muito de terrorismo e da possibilidade de terrorismo. Quando nós percebermos e quando as pessoas souberem mesmo que os nossos planos de contingência, caso haja algum ataque terrorista, estão comprometidos, porque nós nem os mínimos cumprimos de forças de segurança e do exército para dar resposta a esses planos de contingência, as pessoas assustam-se.